é que você tá, rapaz? Que bom estar aqui com você hoje. Olha, eu vou te dizer que, de repente, a todos que estão chegando aqui, pode ser que nós tenhamos um convidado especial, que é o meu querido e amado filho. Então, às vezes, ele gosta de participar desse negócio. O meu também. Ele, inclusive, já tá me chamando aqui atrás do vidro para querer aparecer. Ai, meu Oi, Deus do céu. filho. Deixa eu melhorar a minha cara aqui, que é para ficar Oi, legal. Deixa eu filho. ver aqui isso aqui. Vamos lá que tem filho. Hoje tem filho na live. Vamos lá. Vem cá, deixa. Ó, o meu já apareceu aqui. Vem cá, filho. Vamos lá. Dá um oi pra geral. Olha o beijo, olha o beijo. Aí, olha ele aí. Aí, eu adoro ver. Dá oi ali pro tio Márcio, dá oi. E aí, cara, como é que você tá? Adoro ver os seus stories e como você começa a agitar aí no trabalho do papai. Tá? Sou teu seguidor, hein, bonitão? Ele viu? Ó, ele é teu seguidor, tá? Dá um tchau, tchau pro pessoal. Dá um tchau. 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 Vai lá com a mamãe que ela vai te proteger, tá? Tchau. Beijo. Um abração pra você, garoto. Ótima semana. Vamos, cara. Márcio, mais uma vez, Márcio, obrigado aí por estar com a gente, por aceitar o convite. Como eu falei no começo, a gente trouxe alguém de relevância em cada uma das áreas. Graças a Deus a gente conhece pessoas de cada área que teve aqui, conhece algumas pessoas daqui. A gente não fez em nenhum momento leilão ou algo do tipo de convidar várias pessoas para ver quem é que aceitava. Não, eu fui em cada uma delas e que bom que tu aceitou de prima, assim, né? Querendo estar com a gente aqui. E saiba que a recíproca é verdadeira, viu? Eu gosto muito do teu conteúdo e desde aquela vez que esteve aqui no escritório, foi demais, viu? Obrigado, viu? A reciprocidade é um negócio legal. Inclusive, eu não sei se está aqui. Boa noite a todos que estão aqui. Eu tenho conhecido empreendedores lá de Minas Gerais e eles usam muito a reciprocidade. E é muito incrível quando a gente tem esse pensamento dentro do empreendedorismo de reciprocidade. Eu acho que negócios têm muito a ver com isso e eu curto muito eles lá em Minas com a reciprocidade. A gente está aqui no digital, a gente sabe muito bem como é importante o engajamento, uma curtida para a gente entender que esse conteúdo que a gente está distribuindo está ajudando alguém, um compartilhamento que sabe que isso pode ajudar outras pessoas. Então, eu acho que nada melhor do que a reciprocidade. Então, assim como você também estendeu a mão para mim, eu me sinto numa gratidão de estender a mão para você sempre. Então, com certeza. Eu acho até que a minha mentorada está aqui. Deixa eu ver, acho que ela está aqui. Gratidão porque ela permitiu que isso acontecesse. Vai conhecer um pouquinho aí. Gratidão, Rose, que você está aí. E muito melhor ainda de você estar com a gente para que... Então, tem mentorada aqui minha aí para assistir a gente aí falando. Então, gratidão, Rose, por você ter permitido para que a gente possa dividir esse assunto. E eu sei bem que com você não tem essa. Eu acho que isso que me chamou muita atenção em você, estar aqui hoje no Rio Grande do Sul, não tem mimimi. Ou é ou não é. Se eu fui bacana, legal, tamo junto. Se não tiver, não vai estar. Então, a todos que estão aí, é um cara bem íntegro assim, eu tenho uma satisfação muito grande. E gostei de você dizer do nome. Gostei de dizer, eu gosto muito do meu nome, que é bem legal. Por isso que o nome da empresa tem meu sobrenome. Eu particularmente gosto bastante do teu nome. É um nome forte, viu? Um nome que realmente é fácil de lembrar também as pessoas. E realmente é um nome até de corporativo. Assim, é bonito o nome mesmo, Márcio. Mas, Márcio, assim, ó, como eu já falei para ti, obrigado por estar conosco. Filho, vai lá com a mamãe agora que o papai vai começar a trabalhar. Pode ser? Vai lá com a mamãe? Vai? O volume tá aí só um pouco baixo, William. Tá, porque eu tô longe. Vai lá com a mamãe? Não. Tá, peraí, só um pouquinho então. Só um pouquinho. Deixa eu botar aqui. Tá bem legal, ó. Vamos lá. Metas também pode ter toda uma questão comportamental, né? E ter um pequeno desse ao lado facilita bastante para que a gente atinja as nossas melhores metas. Exatamente. Bom, Márcio, é isso que eu queria te perguntar. Márcio, assim, ó, a gente tá trazendo aqui pessoas de cada uma de uma área, tá? Mas assim, eu não queria passar direto para a parte do planejamento sem antes que tu explicasse para a gente, tu que é um estudioso de comportamento, eu queria que tu explicasse para a gente por que umas pessoas conseguem as coisas
seja ela o que for, seja ela meta material, meta física, meta qualquer área da vida, e por que outras não conseguem? Qual é a diferença dessas duas pessoas? Das pessoas que conseguem e das pessoas que não conseguem chegar nas suas metas? Esse tema era bem legal, que daria para uma imersão. A gente pode pensar nisso depois, uma imersão ao vivo, chamar todos os correspondentes bancários, meus clientes, a gente faz uma imersão em conjunto para falar sobre meta. Porque meta é uma coisa interessante, porque ela não cabe só na área, né, profissional, empresarial, mas também metas pessoais. Eu posso dizer uma coisa para você. Quando eu entrei aqui no digital, se eu não me engano, acho que foi em 2020, eu sou o filhote da pandemia no digital, porque até então toda a minha história, toda a minha trajetória de empresa, de empreendedorismo, foi tudo no offline, né? Então eu me considero muito novo no digital. Eu acho que eu estou com uns 2 anos, mais ou menos, assim, full time, entendendo do jogo. E nesse momento de entender do jogo, vem esse nome incrível que é meta, né? E a gente não tem como começar a bater um papo de meta se a gente não souber, na verdade, me perdoa, o que é. E na maioria das vezes, muitas pessoas não atingem aquilo que elas desejam, que elas querem, porque elas não sabem o que é. Esse é o problema. Tipo, a gente está muito acostumado a se jogar, a sair fazendo o negócio do jeito que dá e ver no que dá. Mas na maioria das vezes, isso tem muito a ver com a maneira com que nós somos criados. Tá travando? Márcio, deu uma travada agora. Deu só agora no teu vídeo aqui. Deu uma travada aí? Isso, mas da maneira que cada um é. Tu falou, eu cheguei até essa parte. Pessoal, quem está aqui conosco online, fala pra gente se tá travando o meu vídeo aqui, pra gente descobrir onde é que é, se é aqui ou se é lá no Márcio. Quem está aqui online com a gente, se puder, por favor, diz pra gente se tá bom o vídeo aqui e o áudio que tá saindo agora. Por favor, quem estiver aí com a gente. Vamos ver, e aí? Márcio voltou, agora voltou. Voltamos, né? Voltou. Então, assim, é muito importante a gente ter o entendimento do que é meta. Sem a gente ter que começar a fazer as coisas de qualquer jeito. Esse é o grande problema. E quando você falou sobre metas mentais, é bem interessante, e eu vou deixar a leitura de 2 livros para todo mundo, tanto para você como para toda a nossa audiência. E são livros que eu considero, um é best-seller, e eu considero, para que a gente possa entender melhor sobre metas, o primeiro, que é o que nós vamos falar essa noite. Meta tem muito a ver com hábito. E hábito tem muito a ver com procrastinação. E o outro, você pode encontrar na Amazon, que é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, da nossa querida Carol Dweck. Ela é PhD, tá? E pesquisadora. E ela é da Universidade de Stanford e ela fez um trabalho. Oi, querido. Ela fez um trabalho sensacional quando nós temos uma questão de padrões mentais. E através da pesquisa que ela fez, ela desenvolveu esse livro. Ela deu pra gente uma preciosidade que nós vamos falar também rapidamente, que nós temos 2 tipos de padrões mentais. Ou mindset, como todo mundo gosta de chamar, que é o padrão mental fixo e o padrão mental em desenvolvimento. E nós vamos identificar como que isso impacta na meta, seja ele no que você quiser, tá? Oi, querido. Ó, ele também quer participar, gente. Ele também quer fazer meta, tá? Ele já começa desde cedo já na meta. Aqui em casa é assim, vamos jogar de meta. Então, a primeira coisa, como eu estava te dizendo, né? E a todos que estão nos assistindo, eu tive que entender esse jogo de meta, porque assim, eu estava muito acostumado, e quando a gente é da área comercial, a gente tem uma certa facilidade da gente entender como é que funciona a meta. E é primeiro jogo a gente entender que todo mundo tem um sonho, não tem? Tu deve ter um sonho, não tem? Sim.
E a gente já começa, vamos começar a desenrolar. Pega o fio. Os nossos sonhos, a gente pode transformar ele nas nossas metas. A gente tem tudo quantificado realmente na mente. Muitas vezes a gente deixa isso lá longe. Mas o primeiro momento para que a gente possa tornar ela real é pegar ele da mente, botar no papel e aqui. Beleza, quero ir para minha família, para Buenos Aires. A gente tem que tirar isso da cabeça, é muito bonito, lindo, eu quero muito, tem todo o envolvimento psicológico, mas bora lá. Pega o lápis, pega a caneta e vamos rascunhar isso. E por que eu dei a dica do primeiro livro, que é O Poder do Hábito, de Charles Duhigg? Que aí é a resposta do que você pediu. Todos nós temos hábitos. E hábitos tanto faz para vício e para hábito normal. É mais ou menos como se fosse alguma coisa que desde os nossos 2 pequenos a gente está ensinando eles. Porque afinal de contas, se a gente ter uma ideia, deixa eu ver aqui, ó. O cérebro deles está assim, é igual esse papel, branco em branco. Então, o cérebro ainda, ele não tem aquela facilidade de entender o que demanda mais energia e o que demanda pouco energia. Já é sabido de todos nós que a neurociência explica muito bem, e nesse livro, um trabalho que o Charles fez de pesquisa, que eu gosto bastante disso, é que mostra muito claramente que o cérebro ele busca sempre menor gasto de energia. Dentre todas as situações da procrastinação, uma delas se explica exatamente isso. Você já procrastina não é só pelo fato de tu não gostar de fazer alguma coisa. Não só pelo fato de achar que aquilo é um saco e tu deixar lá para trás. Não, porque é um hábito. Pode ser um vício nesse caso, né? O vício também é um hábito, só que pro lado ruim. Mas, cara, se você já tem uma situação que você já está fazendo todos os dias, eu costumo dizer que em 7, 14 dias é coisa de guru. Porque não existe nenhum estudo que eu sei de órgãos corretos, órgãos como Harvard, principalmente Estados Unidos e Europa, que estudam bastante, não desqualificando nada do Brasil, mas não existe nenhum estudo comprobatório que você muda um hábito em 7 dias. Você tem que estar muito focado mentalmente, tu tem que ser tipo, de 10 você tem que ser meio para fazer isso. Porque isso tem toda uma manifestação psicológica e mental para que isso possa acontecer. E aí não é todo mundo que vai conseguir isso, porque nem todo mundo tem as mesmas crenças, nem todo mundo tem um padrão de realidade, porque meta também tem a ver com ciclo de realidade. Qual o ciclo de realidade do William? No ciclo de realidade do William, e com as crenças e com o que ele vê, ele cria na mente. Então, se você tende a criar situações negativas, se você tende a criar situações medíocres, já é um grande problema para que você possa desenvolver meta. Porque você já bate na incapacidade. Aí já vem o grande sabotador. Tu inventa uma meta já esperando que ela dê errado. Então, por esses fatos todos, diferenças de crenças, diferença de padrões mentais, os hábitos que você tem, a maneira com que você enxerga a sua vida, os valores, tudo isso vai impactar na meta. Porque, tenta imaginar, quem não sabe, por exemplo, tem muita gente que sonha, mas não sabe que você pode transformar um sonho numa meta. Por que você tem que transformar um sonho na meta? Para que você possa atingir. Ou nós ainda temos outra questão, os sabotadores. Porque a tua mente já não está muito afim de fazer, porque essa é a grande realidade. Não vou fazer mimimi. A grande realidade é que muita gente ela já quer criar uma meta para dar errado. E nós já falamos disso, nós em conjunto, nós já falamos, eu acho que é até um meio de pensamento muito bom entre nós, sobre processos simples trazem bons resultados. E a gente tem metodologia para isso. Inclusive tem uma que daqui a pouco a gente fala rapidinho dela, super simples, prática. Inclusive uma mineira falou que já tinha ouvido falar, mas nunca tinha prestado atenção como ela é tão simples, prática e poderosa. Mas tudo depende de como você vai falar. E é o que eu digo. Cara, você tem que ser simples e prático. Caramba, vamos lá. Vamos para o correspondente bancário. Se o teu correspondente bancário já há 5 meses faz 500 mil reais e você não vai fazer nada diferente, me diga você. Aí eu sento contigo e digo que vou fazer uma meta de 1 milhão.
Se eu faço tudo a mesma coisa todo mês, o que, que vai sair da caixinha? 500 mil reais para você atingir 1 milhão. Se você disser, já vai me ensinar e eu estou aqui pronto para aprender. Eu também sou ensinado. Não vai fazer... Bom, já se fala aí fora. Não lembro quem é o pensador que falou fazer as mesmas coisas e querer, esperar por um resultado diferente, não vai rolar, né? Sabotador. Transferência de responsabilidade. O que explica muito, às vezes, essa virada de ano, né? 2023, 2024, 2025, viramos um ano, vamos mudar, vamos fazer um montão de coisas, vamos fazer. Mas isso já é hábito, já. Porque é o teu cérebro já mandando ali, ó. Primeiro você encharca ele de hormônios, você vai ficar muito energizado. Tu vê um vídeo motivacional, tu vê um cara que tu curte muito, tu olha um Reels no Instagram, tu fica louco, pá, daqui a pouco vem o cérebro te protegendo. Mas, cara, tu não tem ainda dinheiro, não tem fluxo de caixa. Mas, amigão, você vai ter que contratar alguém, tu vai ter que abrir um processo, você tá sem tempo, você não tem... Aí começam os sabotadores, aí você vem... Por isso que em muitos momentos de meta, para você, né, vir na proposta que você disse, né, as metas mentais, muitas vezes a gente não pode cometer o erro que na maioria das vezes a gente comete do seguinte, que eu vejo bastante, né? Por exemplo, às vezes você tem uma dor, você enrola e não vai no médico. Você tem um problema financeiro, você enrola e não vai na Nobre para conversar com ele, para ver uma questão financeira para te ajudar. E aí o brasileiro tende a empurrar o negócio e não resolver. Se você tentou uma, duas, não foi suficiente, é hora de tu buscar um profissional para explicar exatamente e trabalhar em você a causa do problema. E quando se fala das metas mentais, eu achei interessantíssima essa sua proposta, porque sim, na meta o problema está na tua mente. Eu não acho que a gente já falou sobre esse assunto, né? E espero que todos os presentes aqui, sejam vocês que estão ao vivo, e vocês que vão assistir depois entendam com muito carinho o que eu vou colocar para vocês. Eu acho que eu e o William a gente já falou, mas ela precisa ser repetida 1 trilhão de vezes. Nossa cultura brasileira, ela já tem um hábito, de novo, um hábito de criar uma meta medíocre na população. Por quê? E medíocre, pessoal, exatamente, não é um xingamento, e não é menosprezar ninguém. Se eu pegar aqui agora e jogar medíocre, e eu colocar o significado da palavra, eu quero trabalhar com vocês o significado da palavra medíocre, que é mediano, médio. Quando você vai na escola, quando você vai no ensino médio, quando você vai até nas universidades, e quiçá uma pós-graduação, você vai fazer uma prova. Você sabe que você tem um acúmulo, seja de pontos, seja de nota, trabalho, estágio, qualquer coisa. Vem a seguinte pergunta. Poxa, William, eu estou sabendo que você está fazendo uma nova formação, não sei o quê. A primeira coisa que eu vou perguntar para você, e aí, como é que foi lá? E tu, eu fiz uma prova assim. Ah, mas pelo menos tu tá na média, né? Pior que a minha. Pronto, cara. Já acabou. Como que você vai querer desenhar uma meta, às vezes, não uma meta impossível, mas sim uma meta, uma meta que eu poderia chamar aqui agora, eu vou dizer arrojada porque o substantivo, a palavra me fugiu à mente. Mas uma meta audaciosa, a gente pode criar uma meta audaciosa, mas impossível é sabotagem. Ponto. Você já cria uma meta ou porque não sabe, ou porque você já quer que dê errado. Porque você transfere, como um adulto infantilizado, você transfere a responsabilidade no outro. Na economia, na política, no amigo, na concorrência, em tudo. No Instagram, menos em você. Exato. Quem fez a meta foi o Instagram? Quem está fazendo meta, quem está olhando a empresa é o governo? Não, é você. Você que é o dono do negócio. O controle está na tua mão. Tu não pode delegar o controle dos outros e da sua vida ou da empresa para os outros. E a primeira coisa que você tem que fazer quando você pensa em meta é exatamente isso. É isso que eu achei interessante você falar mentais. Então é muito interessante realmente que você tenha uma cabeça, entender, cara, eu estou sendo mediano nesse negócio? Mediano, eu vou pagar as minhas contas e sobrar fluxo de caixa? Mediano, eu vou construir uma carreira de sucesso para mim?
Hoje, de repente, eu posso ser operador, daqui a pouco eu posso ser supervisor, gerente, e se eu quiser empreender também. Entendi. E quando eu estou abrindo meu negócio, eu vou ficar rodando no meu rabo e fazer a mesma coisa? Ô, Márcio, Então, deixa eu fica te fazer uma muito... pergunta. Eu conheço, assim, eu conheço muitos empreendedores, eu gosto de estudar a história deles também, mas até as pessoas que são mais próximas, não os grandes cases que a gente conhece hoje no Brasil e do mundo, mas das pessoas mais próximas, aquelas pessoas que têm, de repente, um cargo de gestão, chegaram a um cargo de superintendência nas empresas, ou que, por exemplo, tinham tudo para não empreender e empreendem, pessoas que são próximas da gente, vou dizer assim, dentro da nossa realidade. E eu, às vezes, analiso a história dessas pessoas. Essas pessoas são do interior do Rio Grande do Sul, nasceram em cidades extremamente pequenas, de 30 a 20 mil habitantes. São pessoas que não estudaram em colégio particular. E aí, uma dúvida me paira. Por que parece, eu não tenho dado, não tenho nada, mas por que parece que quem tem mais acesso ou quem tem mais facilidade a alcançar, galgar, né, lugares altos, por que parece que essas pessoas não conseguem e aquelas pessoas que têm mais dificuldade, por exemplo, de cidade, distâncias de grandes centros, periferias de cidades e outros problemas mais, por que parece que essas pessoas elas têm uma motivação a mais? O que faz, o que a cabeça dessas pessoas pensa? Eu não sei, obviamente, não sei se tu já estudou sobre isso, mas tu já chegou a ver nessa ótica também? Porque eu conheço muito mais pessoas bem-sucedidas, profissionalmente falando, que tiveram menos oportunidades, vieram de uma cidade pequena, quiçá de periferias, e estão em altos lugares. E pessoas que tinham acesso a um grande centro, como Porto Alegre ou região metropolitana, tinham uma família, não digo abastada, mas uma família estabilizada, estudaram em colégio particular e hoje são ninguém, vamos dizer assim. São pessoas que parece que não querem, sabe? Por que esse comportamento acontece? Onde é que lá na mente... parece que essas pessoas que vêm de fora, parece que tem mais gana, sabe? Tem mais vontade. O que passa na cabeça dessas pessoas? O que passa na cabeça das pessoas que têm tanto acesso e facilidade e não fazem? Uma boa pergunta. E algo até que eu digo que é polêmico. Porque isso tem muito a ver... Não dá para você não dá para você, tipo, eu vou dizer o vilão, mas existem vários vilões nisso, né? Geração, construção de crenças, questões de facilidade que você acaba desenvolvendo um adulto infantilizado. Inclusive, eu tava na mentoria, eu não estava na mentoria, eu estava assistindo a mentoria, que não deu para assistir hoje de manhã, e muitas vezes você identifica alguns pais, por exemplo, como foi o meu caso, que eu vivi isso, você vem de uma infância pobre, que você não tem nada, que você tem muita escassez, e quando você tem dinheiro, você quer dar tudo, tu quer gastar tudo porque você teve escassez. Então você vive num ciclo de escassez e abundância, escassez e abundância. Como você não sabe o equilíbrio, você pega os seus filhos e quer dar tudo aquilo que você não teve. Mas como você não tem o equilíbrio, como você trabalhou quando você não tinha a escassez, porque é muito complicado você viver ou na abundância total ou na escassez, que é aquilo que você disse. Não necessariamente quem vive na abundância vai ser, de repente, 100% abundante, porque depende do ciclo de realidade, das crenças. Às vezes você tem pais milionários, filhos milionários, mas netos problemáticos. E aí, quando você vai olhar o sistema de crenças dessas pessoas, você vê que tem cheio de crenças que limitam elas. E é aquilo que eu digo, né? Se eu for trabalhar, que é um tipo de ferramenta que eu trabalho nos meus processos, é o ciclo da realidade. Porque o que você está falando tem muito a ver com o ciclo de realidade. O que eu vejo, eu crio. O que eu tenho dentro de mim, eu crio. Se eu vivo negativo, se eu tenho uma insegurança atroz, né? Se eu me sinto incapaz, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, cara. De repente você senta comigo e explica tudo de meta. Mas se eu já tenho a incapacidade dentro de mim e uma negatividade, eu não vou chegar a lugar nenhum.
Porque o cara pode me dar uma oportunidade. Eu sento na cadeira, eu vou sentir peso. Eu já vou entrar, tipo, falido. Eu já vou entrar desgastado. Eu já vou olhar todo mundo como se todo mundo já tivesse um julgamento. Antes de me dar a oportunidade a alguma coisa. E aí, Entendi. muitos, quando não têm, eles dão, às vezes, mais valores. Então, isso aí é todo um processo. Geração, valores. Todos nós temos valores iguais, parecidos, mas não no mesmo grau de prioridade. Hoje, o William tem valores com determinadas prioridades e que pode estar sendo envolvida pelo ciclo de realidade dele e da tua empresa. Eu, outros. De repente, nós temos valores parecidos de transparência. Mas talvez o grau de prioridade para você, a transparência para mim está tipo 8º, para você está 5. E está tudo bem? Entendeu? Então, quando você tem essas diferenças, pô, uma pessoa vem lá do interior, de repente ela veio do interior, ela fez da escassez um combustível para determinar um propósito e ir além. O outro criou-se com muita não abundância aí, mas muitas facilidades. E aí alimentou valores medianos. Logo, eu fico aqui, crio zona de conforto. Que é o mentor que eu tenho, ele fala, enquanto tá tudo gostosinho, para que eu vou procurar melhorar? Tá tudo gostosinho aqui. Agora, quando vem o caos, é um problema. E aí que eu costumo falar para as minhas clientes. Não espere o caos chegar. Não espere tudo ficar névoa. Tudo numa situação desesperadora para resolver o negócio. Você vai sentir muito mais dor, sabe? Para você, vai ser muito mais dolorido você subir a escada do que se antes você já estivesse aqui. Para que você vai vir para cá? Olha só como é que essa questão da procrastinação, você não tem entendimento de meta, você não cria uma meta para a sua vida. Cara, se de repente para você hoje, você tem uma dificuldade, cria metas pequenas, metas que você possa alcançar. Hoje eu vou criar uma meta de ler um livro em 3 meses. Muitos podem me apedrejar, mas eu falo muito, não dá para você enfiar todo mundo numa panelinha igual, criar pãozinho igual, forminha. Os seres humanos não são formas. Mas se você tiver com o propósito de que você vai atingir no tempo que você se questionou a ler aquele livro, bacana, cara, tu bateu a tua primeira meta. Pronto. Você já conseguiu bater a tua primeira meta. Você já ensinou a tua cabeça, cara, é desta maneira que você vai bater meta. Qual é a próxima? Você sempre tem que perguntar, qual é a próxima meta? Vou fazer o quê? Agora não dá para eu ficar numa zona de conforto, tá tudo gostosinho, eu não sei o que é meta, mas também não crio meta para mim. Então, como que você vai atingir alguma coisa na sua vida se você não bota na tua cabeça que você tem que chegar a algum lugar? Número 1, quero chegar aonde? Quero ir para... Por que eu quero chegar ali? Respondeu essas perguntas? Qual o sonho que eu tenho? Beleza, vamos aqui, bota no papel. O que eu preciso fazer para ir para Buenos Aires? Eu tenho que ter X mil reais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Beleza, até quanto tempo? O nome dessa metodologia é uma metodologia que todo mundo aqui pode aplicar, que é a metodologia SMART. Ele é um acrônimo. Por que é um acrônimo? Porque é uma palavra formada da inicial das letras. Que ela é específica, mensurável, alcançável, realista e temporal. Você faz as perguntas para sua meta. Tá difícil, não sabe o que é meta? Vai lá, digita. Metodologia SMART. Vai lá. O que você vai fazer? Você precisa... A meta tem que ser específica. O que é? Se você bota um negócio na cabeça que vai fazer, não sabe o que é, aí primeiro passo, já tende a procrastinação. Não sei para que é, não vai dar. O que você está buscando com ela? Você tem que saber o que você está buscando. E aí, você tem que mensurar. É aquela parada. Cara, eu tenho um sonho, eu quero ir para algum lugar. Tá bom, mas você tem que tornar aquilo tangível. Botar lá, cara, isso eu vou fazer ou não vou fazer? E aí é legal, você faz aquela pergunta, cara, o que precisa acontecer para eu chegar a isso? Alcançável. Isso é possível alcançar? Porque eu falei lá, o Corban está 4 meses batendo 500 mil. Você não vai fazer nada diferente. E aí você quer mudar ele de 500, você quer dobrar o faturamento dele sem fazer nada para que isso possa chegar? Não dá, né?
Aí você precisa saber se ela é alcançável ou não. E é bom, é tipo, faça aquela pergunta de validação. É possível alcançar? Isso valida o teu cérebro. Você fala para ele, cara, isso dá para alcançar? Ela tem que ser realista. Não adianta você criar uma meta. Ah, é uma metinha aqui só para eu falar para o William e para o Márcio. Não, ela tem que ser realista para você mesmo. Sabe? Você tem que entender que dentro daquilo que você vive, aquela meta está dentro do teu objetivo. Eu já peguei empresas que tinham metas que não tinha nada a ver com o objetivo para onde ela ia. Ela ia para um lado, a empresa está vindo para o outro, ela criou uma meta para cá. Não vai bater. Aí desliga a pessoa, contrata colaborador à toa, porque ela está indo para um lado e criou uma meta para cá. Sabe? Isso acontece nas corporações também, né? E eu acho que a mais legal é quando a gente bota um tempo. Um tempo. Quanto tempo eu vou levar para chegar àquilo ali? Até quando eu vou fazer aquilo ali? Olha que coisa simples que você ensina, que você pode botar no papel. Cara, tu consegue atingir a meta. E tu vai conseguir a meta. Eu acho que o Alex respondeu alguma coisa. Exatamente. Ô Márcio. Tá me ouvindo aí, Márcio? Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, a gente viu aqui, tu deu um briefing para quem quer começar a estabelecer metas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pela experiência que tu tem, como a gente está lidando não só com a área profissional, aqui nós somos seres humanos, nós temos áreas de vários tipos. Pela tua experiência, Márcio, qual é a meta que tu mais vê as pessoas estabelecerem e menos ver elas serem aplicadas? Pode ser desde perder peso, desde juntar dinheiro. Qual é a meta que tu diz assim, William? Se eu fosse te dizer as que eu já vi dos meus mentorados, ou até experiências pessoais, as metas que eu mais vejo o pessoal fazendo, anotando, desenhando e não cumprindo são essas aqui. Até para que... Ah, filho, vai lá com a mãe. Eles desenham muito bem. Só que é as que eu mais vejo também que eles não conseguem chegar. Até porque o pessoal também, por mais que as pessoas sejam seres diferentes, a gente já tem aí uma estatística. A gente está vendo que existem um grupo de pessoas que uma determinada meta tem dificuldade. Tu poderia me dizer as que tu já viu, assim, que tem mais dificuldade, até para que a gente possa realmente redobrar a atenção, porque, como tu falou muito bem, tudo depende do objetivo de cada um, tudo depende da cultura, enfim, das crenças. Mas, assim, como eu falei, aqui tem um grupo, William, aqui tem um grupo, né, de pessoas que têm dificuldade nisso. Tu tem isso, tu sabe me dizer se tem alguma meta que o pessoal tem essa distância entre estabelecer e realmente chegar? Olha, William, eu vou te dizer bem porque eu achei interessante quando você me chamou para falar de meta, falar de mente. Tanto é que hoje a gente tem no Brasil, principalmente no meio digital, vários profissionais, psicólogos, terapeutas holísticos, exatamente porque o grande lance não está na meta. Na meta. Está na cabeça. Porque aí consegue explicar por que uns atingem e outros não. Por que uns atingem mais rápido e os outros atingem ou não atinge ou fica aquela palavra legal na peleia, né? Na peleia de atingir. Sabe? Porque tem muita coisa em jogo. Quando você fala em dinheiro, a coisa fica mais delicada. Que, por exemplo, o Brasil é um país extremamente consumista. Várias empresas de fora testam seus produtos primeiro no Brasil porque sabe que o brasileiro vai comprar. O brasileiro já tem uma crença limitante do cartão de crédito ser o salário. Então, eu acho que para essa pergunta a gente precisa trabalhar a cabeça, sabe? Porque os problemas serão os mesmos independente do assunto que vai ter, sabe? Porque a gente está diante do quê? O modelo de educação que a gente tem. E aí, às vezes, não dá nem para culpar os nossos pais, porque eles também não tiveram tanta educação. William, hoje a gente aperta um segundo, sei lá quantos bilhões de informações. Antes, na minha época, a gente reclamava que a gente não conseguia as coisas porque não tinha informação.
a gente tinha que, às vezes, andar, sei lá, 1000 quilômetros para ir numa biblioteca para poder ler, para poder estudar, ou tinha que despender um investimento muito grande de dinheiro para alimentar o nosso cérebro de conhecimento. Hoje eu estou num aparelho aqui com você, que de repente eu paro a live, boto aqui, são trilhões de informações que a humanidade não sabe fazer. A humanidade está mais ansiosa, a humanidade... Ó, eu vi ontem um filme que é muito legal, super recomendo a todo mundo ver, é um filme chileno, tá na Netflix. Eu acho que que fala de uma mãe que está o tempo inteiro na internet e não dá atenção aos seus filhos. Ela está querendo fazer um monte de coisa e aí, né, o universo cria um problema na internet para que as pessoas possam se conectar mais. A gente está sempre com muita informação, mas o lance está exatamente na mente. A gente precisa educar a nossa mente. A gente precisa, assim, não achar que terapia é coisa para maluco. A gente precisa entender que não é o psicólogo, é coisa de doido. Se de repente a venda não está fluindo, as coisas não estão acontecendo, vamos buscar um profissional que possa nos ajudar. Vamos entender que às vezes a gente está atraindo gente que é igual a gente. Aí a gente está brincando com o cliente para estar atraindo gente que é igual a gente. Quando a gente vai falar, por exemplo, quantos profissionais na área de, por exemplo, de academia, fitness, nutri, para fazer todo mundo. Porque se tivesse uma certa facilidade, a gente não teria os problemas de obesidade no Brasil. Se fosse alguma coisa de meta, a gente virava 2023, perdia peso e entrava na academia. Quantas pessoas, de repente, hoje mesmo a gente estava falando sobre esse assunto, quantas pessoas não criou a meta de academia quando chegou um mês caiu? Então o grande lance não está no assunto. Não é um assunto aqui ou lá. O grande X da questão, a virada de chave tem que acontecer na cabeça. A virada de chave é saber qual o ciclo de realidade que a gente tem. Inclusive, já dá até para responder o Alex, porque o Alex disse que está numa cidade que, de repente, ele diz assim, ó, dizem que você é a soma das 10 pessoas que andam com você e que você tem que ser o menos inteligente do seu grupo para crescer. Mas o que fazer se onde você mora ninguém quer crescer na vida? Tudo está bom. Nem sempre. Aí é aquela velha história que eu acho que é uma grande oportunidade da gente falar, que exatamente isso que estão vendendo para a gente hoje. Em que nós somos uma forma. Enfia todo mundo naquela forma lá e vai. Somos seres humanos dotados de cérebro e emoções. Cada um de nós respondemos à altura do que a gente é tocado. Então, não, nem sempre nós somos a soma das 10 pessoas que anda com a gente. Às vezes, sim. Eu, por exemplo, eu já tive a oportunidade de viver com um monte de gente em escassez e hoje eu não estou preso na mesma escassez que aquelas pessoas viveram. Porque eu quis mudar o meu ciclo da realidade. Então, está muito mais na responsabilidade e no preço que você deseja pagar. Assim como tu e eu. Nós tivemos que pagar um preço para estar aqui no empreendedorismo. Eu vejo aquele menino sensacional da WhatsApp, acho que é o Flávio Augusto, falar. Respondem para ele, empreendedorismo é para qualquer um? Ele fala que não. Ele é tido como um dos maiores empreendedores no Brasil hoje, pelo feito que ele fez. Então, não, nós não somos a soma das 10 pessoas. Porque quem define a nossa vida somos nós. O controle desse negócio é meu. Então, se tem muita gente negativa ali, quem sabe não vai ser você o primeiro instalo para que as pessoas virem a chave. Às vezes, muita gente está esperando alguém para fazer a virada de chave. Né? Eu vejo muito isso, eu aprendi com o meu mentor o seguinte, mesmo. Às vezes a gente faz um monte, acompanha a hack no Instagram, faz um monte de coisa, não sei o quê, aí a gente vem na cabeça assim, ó, caramba, estão me copiando. Pensamento abundante e próspero não é copiando. Se você está no Instagram e você vive de comunicação, as pessoas não estão te copiando. As pessoas estão se inspirando em você. Você está exercitando o trabalho que você se propôs. É o que eu falei aqui. Nós pagamos um preço para estar aqui. Não tem jeito. Se a gente quer mudar, a gente tem que estar apto a pagar o preço. E talvez as nossas metas têm que estar nesse jogo. Qual o preço que eu quero pagar para desenhar essa meta para mudar? Uau!
Muito bom. Márcio, a gente... os meus comentários aqui totalmente não estão aparecendo. Tanto que essa pergunta do Alex não apareceu para mim. O pessoal que está visualizando travou aqui também. Então, se tiver alguém aí, Márcio, pode tocar o Alex eu respondi. Tá. Ninguém mais Maravilha. falou, mas o Alex Márcio, eu vi. Eu fui ousado em falar que eu criei ali um guia definitivo. Logicamente que é uma palavra forte, mas a gente sabe que é o que chama a atenção, né? Mas na tua opinião hoje, Márcio, se tu pudesse criar o guia definitivo para as pessoas construírem metas mentais, assim, de bate-pronto, sem a gente ter te pedido para trazer isso, mas tu pudesse colocar numa lista as coisas que as pessoas precisariam fazer para a sua mente ter essa virada de chave que tu falou agora aqui para gente. Quais eram essas atitudes, quais eram essas ações para que as pessoas, já que a gente não tem a ver com algum tipo de meta, mas sim com a mentalidade, segundo tu está colocando, quais são os passos que essas pessoas teriam que dar a partir desse encontro nosso aqui para que elas possam começar a avançar? Porque se tu disse para mim que a questão está na mente, isso quer dizer que se eu tenho um problema, por exemplo, com perda de peso, o problema nunca foi a perda de peso, sempre foi a minha mente não estabelecer, de repente, prioridade. Mas, na tua opinião, qual seria o guia definitivo para as pessoas construírem metas mentais vencedoras, digamos assim, metas que elas sejam factíveis e que as pessoas realmente cheguem ao final daquele período estabelecido e digam: que legal, eu consegui emagrecer o que eu queria emagrecer, que legal, eu consegui juntar o dinheiro que eu queria juntar, que legal, eu consegui viajar para Buenos Aires, por exemplo. Não sendo algo tão... Quando a gente evidencia, né, que muitas vezes existem traumas. E quando existem traumas, pode prejudicar em algumas coisas. A obesidade é uma, né? Traumas na infância pode criar problemas sérios e você tem que procurar a área de psicologia e terapia para te ajudar. Mas como você pediu, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa começar a entender foi exatamente um dos livros que eu dei de ideia para que possa começar a leitura desde já, que é A Nossa Cabeça, Padrão Mental. É parar e sentar. Quando eu estou numa conversa com a minha família, quando eu estou com uma conversa com os meus funcionários, com meus colaboradores, com o meu líder, com o meu companheiro, com a minha companheira, como é que eu tenho lidado com os assuntos que vêm a mim? Eu pego esses assuntos e eu tenho essa forma de pensar e bato em todo mundo, ou sou uma pessoa disruptiva? Ouço, tento entender como é que aquele jogo funciona e vou buscar. Porque isso está muito no jogo do que eu quero para mim. Então, se eu tenho uma realidade minha, onde eu estou apto a novas coisas, a me desenvolver, já é o primeiro passo para que você possa desenvolver metas legais. Porque você vai querer mudar do 1 para o 2. Esse é o jogo. Ele pode ser pequeno para mim, mas para a pessoa, não. De repente, por exemplo, para mim, para você atingir um faturamento de X mil reais, é fácil. Porque a gente já trilhou um caminho. Mas para o cara lá de trás não tá. Mas se você for perceber a oportunidade que as pessoas têm de tentar entender, cara, eu tô aqui, o William fala um negócio para mim, eu dou um fecho nele, ou eu paro, penso, analiso e vejo qual é? Cara, já é o primeiro passo para a gente já virar o jogo do negócio. Porque é o que ela falou. Você tem um padrão mental de desenvolvimento, de inovação. As pessoas que têm um padrão mental fixo, elas ficam procurando autoafirmação. Elas gastam o tempo inteiro da vida delas para se autoafirmar. E quem quer autoafirmar, às vezes não está criando uma meta para mudar o jogo. Está criando uma meta para egoísmo. Entendeu? Então, assim, o primeiro passo que, na minha cabeça, para fazer isso, é uma coisa que ela fala, que é assim, ó. Eu até peguei aqui, ó. Acreditar que suas qualidades são imutáveis, que é uma pessoa que tem um padrão mental fixo, tá? Cria a necessidade constante de provar para si mesmo o seu valor.
Uau. Tem que estar toda hora Entendeu? sendo elogiada pelo chefe, tem que estar toda hora pedindo que alguém diga se está certo, se não está, para alimentar aquela insegurança, talvez, né? Quer construir um negócio? Acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é sempre buscar o conhecimento e o conhecimento técnico, sim, conhecer e o autoconhecimento. Tudo isso que a gente está falando aí já teve pilares da tão famosa inteligência emocional. A gente, em vários momentos aqui, falou inteligência emocional. Eu não fiquei aqui o tempo inteiro falando que inteligência emocional, não, mas teve vários aqui. Sim. Conexão, autoconhecimento emocional, entendeu? Relações interpessoais. A Universidade de Harvard já diz que há 75 anos que não é sobre poder e dinheiro, não é sobre poder e dinheiro que você vai ser feliz e longevo, é conexão. Então, de novo, se tu tem um padrão, um ciclo de realidade, que tu é disruptivo, que tu é no desenvolvimento, que tu ouve, que tu quer conhecer, você tende a absorver coisas novas e você pode colocá-la ali. Caramba, eu tô com um problema. Eu tentei 2 vezes emagrecer, 2 viradas de ano. Eu fiquei. Aí eu ouvi que o fulano fez a dieta de fulana. Fez a dieta de não sei o quê. Deu certo pra lá, não deu certo pra mim, o que eu vou fazer? Cara, eu vou procurar quem sabe fazer o jogo. Simples assim. Eu vou ficar entra, saindo, só para dizer para todo mundo que eu estou tentando e não estou emagrecendo. Exatamente. Márcio, o papo tá demais e a gente está chegando no encerramento aqui. Mas antes eu queria te dar a oportunidade de falar para o pessoal que está assistindo e que vai assistir ainda sobre o que o Márcio pode oferecer para o pessoal aqui, quais são os treinamentos, cursos, mentorias, enfim, as atividades, as ferramentas que o Márcio pode, se à distância ou se não, porque se eu não estou enganado, o Alex que tu respondeu, e provavelmente o Alex que está lá em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria que tu abrisse um pouquinho do teu trabalho aí, e o que tu faz para que o pessoal que esteve aqui e que vai estar, se quiser te procurar, te procure. Eu trabalho com 2 frentes muito fortes, né? Que eu trabalho com mentorias para mulheres empreendedoras e os empreendedores são bem-vindos, e para a carreira também. Então, para qualquer pessoa que hoje gostaria de dar um plus na sua carreira, nós temos processos tanto de avaliações comportamentais para empreendedoras e carreira, nós temos coach, nós temos mentorias e também temos palestras de produtividade para, principalmente, empresas, pequenas, médias e grandes empresas, para que a gente possa falar mais como o comportamento pode prejudicar a produtividade, né, no meio corporativo nos dias atuais, né? E a gente pode fazer isso à distância. Nós temos tanto presencial, mas temos online, nós temos ferramentas para isso, por exemplo. A gente fez aí uma palestra muito legal para a universidade, acho que o NIP foi totalmente online. Eu já disponibilizei online, nós vamos conversar, mas eu fiz presencial. Mas também tem um online para ajudar, principalmente profissionais que não sabem como que o comportamento pode ter uma jogada diferente para você entrar no mercado de trabalho, para que você possa conseguir um emprego novo. Foi uma palestra muito legal. Então a gente faz palestras para pequenas, médias empresas, produtividade ou qualquer outro assunto, mentorias para empreendedoras. Então todo o nosso trabalho é exatamente isso aí que você está sempre comigo. Quando a gente descobrir que a chave está no comportamento, a gente consegue dar viradas excelentes. A empreendedora hoje me mandou uma mensagem falando: Márcio, eu em um dia bati a meta do mês passado. Só colocando em prática as ferramentas e a metodologia utilizada aqui na M Brandão. Então, assim, a gente tem ferramenta e metodologia séria para conseguir levar as pessoas para entender por que ela não está vendendo. Então, a chave de tudo está no comportamento, sabe? E a gente trabalha muito isso. A gente tem avaliação comportamental. Nem tive tempo para falar que, por exemplo, a gente tem perfil comportamental que já é procrastinador, já é um problema para a meta, e a gente trabalha exatamente isso. Juliano está com a gente,
tá fazendo aí um trabalho incrível, tá? Um garoto tá voando. Exatamente. Eu até botei aqui no Instagram. Exatamente. E, pô, Márcio, só era só uma virada e tá fazendo mentoria com a gente também. E eu coloquei o depoimento dele lá, que ele fez uma virada de chave para aumentar, que ele trabalha com... ele faz um trabalho direcionado com Corbans para empresa dele. Então, ele precisa muito de cadastro. E, às vezes, tinha um ou outro empreendedor, empresário, que tinha alguns problemas. Ele, pô, Márcio, na semana passada ele disse que estava voando, já estava bem melhor, ele não conseguia entregar um, já está entregando um por dia. Então, assim, é um trabalho de transformação. Nossa empresa é trabalho de transformação, transformar as pessoas. Legal. Sabe? Eu fico nervoso quando tem alguma coisa, a pessoa, quando tem uma oportunidade para transformar alguém, pode chamar M. Brandão, que é a transformação certa. Gente, olha só. Então, se você que está passando por aqui, ou você que está aqui, por favor, não procrastina. Se você, principalmente se você já tentou realizar coisas que não conseguiu, talvez não vai ser só a live que vai te ajudar, tá? Talvez você precise de um acompanhamento e você precisa de um especialista. Não é a sua mãe e seu pai, nada contra, eles te amam, mas eles não são especialistas. Não é o seu melhor amigo ou o mentor que você olha no Instagram que vai te ajudar. Às vezes um tete-a-tete assim vale a pena. Então chama depois ali, não deixa para depois, gente. Desliga a live vai cair aqui, chama o Márcio, eu vou fazer uma postagem, vou marcar o Márcio. Aí você vai lá na legenda, clica, ou vai no @ Tem sessão estratégica para o teu pessoal aí, hein? Então, tem sessão estratégica para análise de negócio e análise do empreendedor empresário. Se você está realmente com esses problemas, pode falar diretamente com o William e me aciona que a gente tem uma sessão estratégica que a gente faz gratuita só para fazer uma análise de negócio aí para o teu pessoal. Olha aí, gente, esse presente a gente não estava esperando. Então, se vocês, de repente, querem a análise gratuita, chama no privado, a gente fala com o Márcio, vê a agenda do Márcio. Se você quer, William, eu já quero avançar, eu quero acelerar os meus processos. Melhor é com um especialista do lado, já chama o Márcio. Mas não deixa para depois. Não deixa para depois. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa realmente... Às vezes é uma questão de saúde, doença. Às vezes é uma questão financeira, que nem o Márcio falou. A gente vive numa escassez, sempre com dificuldade financeira. De repente, tu não nasceu para ser rico, milionário. Mas talvez escassez eu tenho certeza que tu não nasceu para ter. Né? Sempre você pode ser abundante sem ser milionário. Tu pode ser próspero sem ser trilionário. Exatamente. Então, assim, gente, não deixa de chamar o Márcio, porque eu já tive uma experiência pessoal com ele, de estar aqui e algumas horas, coisas-chave ser viradas, e a gente realmente tem conversado, e a cada conversa me engrandece. Então, por isso que eu não pensei em outra pessoa e já chamei ele para estar aqui com a gente. Então, Márcio, mais uma vez, cara, obrigado aí por ter aceito o convite. Sempre. Vamos fazer um print, querido. A gente tem que fazer print. Que tu gosta do Vamos print. fazer Vamos lá. o print aí. Você quer que eu faça aqui ou tu faz aí? Ó, fazer o seguinte: o print, marca o Márcio e marca você extraordinário. Márcio M. Brandão e você extraordinário e eu com um 0 no final lá, tá bom? Vamos lá então, print. Opa, peraí que você saiu meio estranho. Deixa eu fazer o print de novo. Peraí. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi, você saiu bonito no negócio. É difícil. Ó, deixa eu responder o Alex aí, ó. Ele disse que assim, ele tá lá no nosso grupo, lá no grupo VIP. Alex, seja muito bem-vindo ao nosso grupo. É que eu falo lá empreendedoras, é que tem muitas mulheres. Mas você é um empreendedor especial, meu querido. Você está sempre muito bem-vindo com a gente. Fique bem à vontade para dizer. Legal, eu estou lá no grupo, você fala, sempre lá, empreendedores, eu estou no grupo. Márcio, satisfação. Fica chateado não, Alex. Você é um conterrâneo igual eu. Você é carioca, meu amigo. Ele é carioca, exatamente. Esse é dos bons. O Alex, irmão, carioca, uma grande maioria, é muito bom de lidar, muito bom de tratar, na grande maioria, né? Um que outro que eu conheci que não conectou tanto. Mas, Márcio, mais uma vez, obrigado, tá? Por ter aceito o convite e por ter despendido do teu tempo para estar aqui com a gente entregando tanto, tá bom? Um abraço forte pro amigo aqui e quando estiver por Canoas, por favor, apareça. Estamos sempre juntos, querido. Seu pedido é uma ordem. Gratidão por você estar aí com a gente e ter me recebido muito bem aqui no estado e ter feito uma amizade primeiro virtual, sem se ver, sem se conhecer.
a gente se conectar e hoje somos amigos. Que bom. E já fico aqui online, hein? Eu acho que eu quero ser convidado para um churrasco gaúcho, hein? Vamos. Agora faz isso, fala isso que a gente vai chamar tua. Daí eu vou conhecer tua esposa, o teu filho, daí traz todo mundo, tá bom? Ah, que beleza, beleza. Vamos ficar esperando. Gratidão, uma semana poderosa para você e toda a sua audiência. E grandes lives virão, todos aí. Esperamos essas próximas lives. Obrigado. Um abraço, Márcio. Fica com Deus.